Olá, eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado como Impactos Pandêmicos ao Turismo de Zonas Geográficas Litorâneas, Estratégias de Prevenção para o Litoral Norte, o caso de Ilhabela Brasil, escrito por mim, Alessandra Costa, graduanda no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, juntamente com o orientador, doutor e arquiteto urbanista Carlos Hernandes Arriagada, pós-doutorando do Instituto de Pesquisas Avançadas e é a USP e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A presente investigação ela busca compreender as novas faces do turismo no período do ano de 2020, em decorrência da falência dos processos econômicos, sociais e territoriais na escala geográfica do litoral norte, tendo como caso de estudo a cidade de Ilhabela. O processo pandêmico ocasionado pela Covid-19 ele impactou os meios de sobrevivência, as zonas urbanas e as suas diversas escalas produtivas, gerando uma fragmentação entre o consumo da imagem de um território, o atrativo de sobrevivência baseado no ócio e o grande número de redução de conectividades entre zonas de alta demanda turística. O trabalho se colocou em compreender a macro situação e ensaiar soluções temporais por meio de estratégias que permitam, ao longo desse período, propiciar melhorias estruturais e fomentar novos protocolos para a saúde pública. Assim, o caso de Ilhabela se coloca como possível expoente para o modelo nacional de combate pandêmico em zonas litorâneas brasileiras. Estudando as novas faces do turismo dentro desse período pandêmico, foi possível assimilar que o setor turístico ele possui características extremamente voláteis a toda alteração situacional das interrelações humanas. Ele se retrai a essas oscilações sociais, políticas, sazonais e, nesse caso, a riscos epidêmicos e pandêmicos que comprometem a saúde pública. O Covid-19 é o responsável por essa pandemia no último ano no Brasil e no mundo e é a maior emergência de saúde recente, uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. Os primeiros casos eles foram identificados em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Em decorrência dessa pandemia, vários setores foram afetados economicamente. O turismo foi um deles. Segundo a Amorim, os setores do turismo, hotelaria, eventos e lazer no Brasil e no mundo viram os fluxos de caixa de suas empresas diminuírem de forma brusca. As preocupações e incertezas quanto ao futuro sanitário e econômico emergiram em mudanças que tiveram e terão que ser tomadas para uma retomada dos setores, pelo menos em curto e médio prazo. Em síntese, esse artigo ele tem como objetivo apresentar alguns dos principais temas que se relacionam com os impactos do Covid-19 com a gestão de serviços turísticos e discutir a implementação de mudanças para a gestão do setor turístico de praia e mar nacional. A pesquisa ela tem como objetivos estabelecer e alavancar possíveis novas indicações que venham a ser colocadas como direcionadoras para a gestão pública, tendo no território investigado um possível modelo de fomento, sendo elas analisar quais as consequências após essa crise sanitária, sobretudo no cenário econômico e financeiro da cidade de Ilhabela, compreender a retomada do turismo nacional pós-pandemia e propor estratégias de contenção de endemias que venham a auxiliar como protocolos emergenciais para a saúde pública. Na metodologia, ela consistiu em duas etapas. A primeira na etapa de visitação em loco do território investigado, avaliando suas características turísticas e geográficas, e a segunda etapa consistiu numa revisão bibliográfica no âmbito da relação entre o turismo e saúde pública, numa revisão de dados de 2020 e 2021. Sendo assim, chegamos na questão norteadora do projeto, sendo ela quais as estratégias de contenção de endemias são necessárias no atual cenário epidemiológico brasileiro que possa fomentar o controle e a prevenção da saúde pública nas zonas litorâneas, tendo a cidade de Ilhabela como modelo para o desenvolvimento de protocolos emergenciais, tanto para a recuperação da saúde quanto do turismo. Foi feita uma breve historiografia contemporânea dos primeiros impactos da doença do Covid-19 e, segundo estudiosos da área, uma pandemia ela já era esperada há décadas. O ex-presidente norte-americano Barack Obama ele reforçou essa ideia em um discurso para a ONU em 2014, dizendo: pode e provavelmente chegará um momento em que teremos uma doença mortal transmitida pelo ar, e para que possamos lidar com isso de forma eficaz,
Temos que implementar uma infraestrutura não apenas aqui no país, mas globalmente, que nos permita ver rapidamente, isolar rapidamente e responder rapidamente. Vamos continuar a ter problemas como esse, principalmente em um mundo globalizado, onde você se move de um lado do mundo para o outro em um dia. Hoje, em 2021, estamos passando por essa pandemia, por essa doença que passa tão rapidamente de um país para o outro, e o próprio Estados Unidos, que era um país que já previa isso, é o país que lidera o ranking de mortes por Covid-19, seguindo pelo Brasil e pelo México. A recessão de mercado que foi induzida por essa pandemia impactou rapidamente o setor do turismo, que ocasionou no fechamento das fronteiras dos países, na intenção de controlar a proliferação do vírus. Com a aprovação e lançamento das vacinas, foram elevadas as expectativas de recuperação da economia mundial, trazendo novamente esperança aos setores como empresas aéreas, hospitalidade e serviços ao consumidor, depois de tantos meses conturbados. A expectativa é que, com a diminuição dos casos, haja uma retomada gradual do turismo, movimentando novamente o setor. Apesar de ainda enfrentarmos dados alarmantes em relação à pandemia no Brasil, podemos começar a prever uma retomada gradual para o turismo no futuro próximo e como esses passos irão se desenrolar. Segundo a Organização Mundial do Turismo, 1/3 dos 217 destinos de viagem permanecem com as suas fronteiras fechadas para os turistas internacionais. Com isso, os países que eles já retomam, dessa situação do Covid, se recuperando, eles começaram a encorajar a população de usufruir o próprio país para o lazer. Um desses casos é a Nova Zelândia, que ela tinha uma grande participação do turismo na sua economia nacional, mas com a interrupção do setor normativo, eles criaram campanhas como a Do Something New, que significa faça algo novo, incentivando os neozelandeses a aproveitarem, a redescobrirem as belezas do país. Adentrando dentro do setor brasileiro, encontramos os municípios costeiros como grandes polos turísticos, o turismo de sol e praia, o que remete a atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso em praias, é uma das principais procuras do brasileiro, representando 34,3% das viagens a lazer, segundo dados do Ministério do Turismo. Ilhabela, no nosso caso de estudo, teve uma redução drástica de visitantes devido aos protocolos de distanciamento social, o que ocasionou na retração econômica dos serviços que dependiam do turismo, como pousadas, hotéis, bares e restaurantes. Em consequência desses protocolos, a segurança sanitária será primordial para atrair o visitante que procurará por locais com pouca pressão turística. Foi feita uma análise do documento O Turismo de Sol e Praia no contexto da Covid-19, cenários e recomendações, organizado pelo Dr. Camilo Botero, onde temos 3 possíveis cenários para o pós-pandemia nas praias. Temos o cenário pessimista, onde ainda existe um medo profundo ao contato social, um aumento exponencial das restrições para os usos das praias, a praia deixar de ser um lugar atrativo para a visitação. Temos o cenário tendência, que é um cenário que voltaremos ao como era antes da pandemia, sem melhorias nas questões das praias, o retorno ao turismo de sol e praia convencional, o retorno do turismo nacional a curto prazo e o turismo internacional a médio prazo. Já no cenário otimista, voltamos à utilização das praias como turismo, mas com melhorias. Temos um novo conceito de turismo de praia, uma economia neorural baseada nos pequenos empreendedores, na aliança local global, o aumento do valor agregado do produto turístico, a diversificação do produto turístico, um fortalecimento da governança de praias, uma gestão mais inclusiva, uma autorregulação do turismo, uma percepção social pró-ambiental e melhores turistas ao invés de mais turistas. Como resultado de pesquisa, o trabalho apontou para a implementação da atividade turística comercial
e econômica por meio da estruturação de estratégias de turismo específicas para o desenvolvimento dos diversos âmbitos existentes no território da ilha. Essas estratégias, elas buscam estabelecer novos cenários para que se possa, ao longo do tempo, recuperar e estabilizar as funções do processo de ocupação local. Temos a arquitetura icônica, que com a criação de objetos que sirvam de resposta à ausência de marcos, uso de materiais e tecnologias que causem quebra na monotonia da paisagem, criação de marcos em áreas verdes degradadas. Temos B como mega eventos e eventos emblemáticos. Ilhabela possui a Semana de Vela, então a melhoria desses mega eventos, essa estruturação dos eventos. Temos a criação e melhoria da estrutura urbana, a criação de melhores redes de hotelarias e núcleos capacitadores de apoio. Temos as intervenções patrimoniais, que é a identificação e consolidação dos espaços históricos. Temos o marketing urbano, que é definindo a imagem da cidade, né, a ser vendida, a promoção dos circuitos históricos, enfatização da presença do ecoturismo na região, que é bem importante. Temos os marcos legais e regulatórios, que é a regularização dos planos específicos, a potencialidade dos centros históricos, parcerias público-privado, com subsídios a grandes empresas que patrocinam o desenvolvimento, parcerias com a comunidade local através de iniciativas mutualistas. Essas estratégias elas estão principalmente nessa borda no canal de São Sebastião, trazendo essas características como estruturação para o município. Concluindo, foi percebido durante a investigação que temos uma carência de uma política nacional de suporte para os territórios costeiros brasileiros, e tal fato em Ilhabela aponta a necessidade de estabelecer uma nova estrutura de conformação territorial entre os usos e demandas das altas temporadas, o turismo sazonal e a subsistência local de seus moradores. Tal iniciativa passa pela implementação de estratégias conforme apontadas nos resultados, que buscam estabelecer uma nova imagem possível para a renovação das características e dos protocolos que se tornam essenciais após esse processo epidemiológico vivenciado mundialmente. Essas conspirações foram, conforme questionamento levantado na pesquisa, de quais estratégias de contenção de endemias são necessárias no atual cenário epidemiológico brasileiro, que possa fomentar o controle e a prevenção da saúde pública nas zonas litorâneas, tendo a cidade de Ilhabela como modelo para o desenvolvimento de protocolos emergenciais, tanto para a recuperação da saúde quanto do turismo. Desse questionamento que surgiram as considerações quanto às estratégias e as suas temáticas a serem aplicadas, partindo do estabelecimento de uma nova imagem do local, uma nova imagem para o turismo em Ilhabela, através de possíveis ícones no território por conta de novas arquiteturas que venham a impulsionar novos programas e funcionalidades do local, propiciando um ressignificado do território com a inclusão de eventos e atividades que venham a ser inseridas ou que já estejam dentro dos circuitos internacionais, como a própria Semana da Vela em Ilhabela. Ambas as iniciativas podem vir a atuar como fomentadoras para as novas redes, tanto no âmbito hoteleiro quanto na estruturação de novos setores para a capacitação de serviços para a ilha, permitindo territorialmente que haja nesse processo a inclusão junto ao patrimônio histórico, cultural e imaginativo do local, como atrativo para a construção de uma nova imagem da cidade pós-pandemia. Essa nova estrutura possibilitará em um horizonte temporal um marketing urbano, uma imagem recuperada e competitiva frente a outros setores do turismo nacional, pautado em uma legislação fomentadora de marcos regulatórios para a sanitariedade pública e ocupacional das novas infraestruturas de local, de serviço e comércio, assim possibilitando a integração e a chegada de novos investimentos, que permitam estabelecer novas parcerias público e privadas no local. Estas foram as referências bibliográficas usadas para a escrita do artigo. Por fim, muito obrigada pela apresentação.